utilizar o que? Realmente lá a apostila, né? A aula 02A. Dentro dessa aula 02A, se não me engano, vocês tinham um arquivo que eu deixei no zip também, não tinham? Exato. Já podem pegar e até abrir ele. Por quê? Porque são códigos complementares lá da aula, tá? Então, vou dar um open aqui no meu file. E aí o meu vai estar dentro do Dropbox. 2019, esse é o primeiro, banco 2, 2019, aula 2. Então, esse cara aqui. Ok? Bom, e aí eu vou explicando cada vez um pouco aqui que eu vou passando, correto, para vocês, a parte aí dos códigos. Tudo bem até aí, pessoal? Legal. Então, vamos lá. O SQL em si... O SQL em si, né, apesar de ser um único comando, ele, acredito eu, que seja o comando mais complexo para a gente utilizar. Por quê? Porque ele tem muita função. Mas muita função. Por padrão do ANSI, né, por padrão ANSI, já tem uma pancada de coisa. Aí o que acontece? Os fabricantes de banco, eles acabam investindo mais na sua própria linguagem. Né? No caso o SQL, o Transact SQL, no caso do Oracle, o PLSQL. Tá? Então, existe um SQL ANSI que é padrão para todos os bancos, mas raramente você vai mexer só com o padrão ANSI. É muito difícil. Por quê? Senão você vai começar também a perder funcionalidade do banco de dados. Tá? Bom, exemplo 1 de select. O que ele está fazendo aqui? Ó? Select, né? Orders.orderID, orders.orderdate, orders.shipCountry e orders.shipCity. From orders. Esse cara aqui é a minha tabela. Eu precisaria ficar colocando o nome da minha tabela, ponto nome do campo direto? Se só tiver uma tabela, não. Se só tiver uma tabela, não necessitaria. Tá? Aqui foi uma geração que eu fiz pelo SQL, de fazer um select. Então é por isso que ele gerou, mas não necessitaria. Tá? E geralmente a gente não põe o nome da tabela, a gente dá apelido. A gente vai recordar isso daí. Tá? E ele vai fazer o que aqui nesse caso? Ó? Ele vai fazer um like, certo? De A-M%. O que quer dizer isso daqui? Entre A e M no começo. Que tem que ser entre A e M no primeiro caractere. E depois 1% para ser o quê? Qualquer coisa que tiver a partir do segundo caractere. Maiúsculo. Nesse caso aqui, sim. Tá? E o order date tem que ser 10/7/96. Isso daqui, pessoal, vai ter alguns problemas. Aqui, esse 10/7/96 é mês de ano ou dia, mês e ano? Dia, mês e ano? Sempre dê preferência para o padrão americano, mês e ano. Sempre. Se você já instala o SQL em inglês e o seu cliente é em inglês, você já vai ter quase certeza que é padrão americano. Agora, quando está em português, cara, você vai ter que testar. Infelizmente, ele vai pegar as configurações regionais da sua máquina. Tá? Então, dá problema. Para não ter erro, que qualquer SQL vai aceitar, ano, mês e dia, tudo junto. Sem traço, sem nada. Isso o SQL aceita para qualquer tipo de máquina que você tiver, idioma que você tiver. Isso é a certeza. Tá? Então, numa consulta, isso daí conta bastante. Mas beleza. E fazendo ordenação do que? Pelo meu order date. Aqui até é uma consulta simples. Se a gente for executar isso no SQL, ó, tá nesse cara aqui. Ó. Primeiro, ele vai ser utilizado no Northwind. Vai fazer a minha seleção da base orders, onde o ship country vai ser de A a M, A, B, C, D, E, até o M, e depois vai ser alguma letra a partir da segunda posição,
ele vai ter que ainda respeitar o order date 10/7/96 e o order date vai ser o quê? O campo a ser ordenado. Com todas essas linhas aqui, ó, com todas essas colunas, na verdade. Né? Ficou doidão aqui. Tá? Professor, Oi. no where ele faz a ordem que você está passando, né? No where ele faz a ordem que você está passando? Não exatamente. Mais uma vez, cara, assim, era para ser executado a ordem de cima para baixo, mas ele tem um otimizador. Então o otimizador ele vai falar, olha, esse cara aqui tem tantas linhas, esse cara tem tanto, executa esse cara primeiro. É só por ele ou alguma coisa mais... Não, esse cara tem inner join com esse cara aqui que tem left join. Então executa o inner primeiro. Não, cara. O otimizador hoje ele ajuda bem. O otimizador, na verdade, assim, ele resolve 90% dos problemas de escrita má, de mau SQL, tá? O certo seria o desenvolvedor pegar e fazer essa aprendizagem de escrever a ordem realmente já otimizada. Mas o otimizador faz isso, cara. Num ponto é bom, porque você perde menos tempo de ficar analisando e você dedica mais ao negócio. Outro ponto é ruim. Os 10% que o otimizador não faz, aí você tem que fazer. E aí, quando você tem que fazer, cara, é difícil. Porque o negócio já explodiu e o otimizador não tá aguentando, cara. Aí você pega aqueles caras que são especialistas em tuning para tentar dar uma ajudada, porque é difícil, tá? Mas enfim, deveria ter uma ordem, mas não, assim, o otimizador ele faz bastante coisa sozinho. Bom, executando esse cara aqui, ó, eu vou ter que estar com o meu use Northwind também, tá? Então ele vai trazer somente essa linha de resultado. Legal. Eu tenho 3 filtros aqui, ó. O Ship Country, ó, começa com G, tá entre essa faixa do IM, tá? O Order Date é 10/7/96, 96/10/7, tá aqui, ó, igual. Então tem que ser essa data. E aqui ele vai mostrar ano, mês e dia. Então aqui, ó, tá? O mês 10 aqui primeiro é o mês, tá? Mês, dia e ano. Mês, dia e ano. Nesse padrão aqui. Pelo menos o que eu estou executando na minha máquina. Professor, Oi. eu puxo outro. Será que é por causa... É por causa de outro cara. É por causa desse cara aqui, ó. Qual que é a data que o cara puxou aqui para você? Para mim, puxou 1996, 07, 10. Por quê? Porque foi pro português. Dia, mês e ano. Vocês estão vendo como é perigoso isso daí? Olha o resultado errado. Se vocês colocam... Se vocês não sabem qual é realmente a definição de dia, mês e ano ou mês, dia e ano, cara. Então dá pau. Você poderia deixar um padrão, não sei se é padrão da linguagem, mas se você queria mudar o padrão, você vai colocar um... Cara, tem como sim. É um set da... Eu acho que é da instância. Eu não vou lembrar qual que é. Mas não daria para passar mais mesmo. Dá para você abrir a conexão e falar para ela que ela é de um modo tal, cara. Tem como sim. Você já abre a conexão e já seta ele para ele ser inglês, por exemplo. Daria sim. Eu vou ver depois qual que é o comando, tá? Mas enfim, outro padrão aqui, ó, que poderia estar sendo utilizado é aquele que eu comentei para vocês. Em vez de eu utilizar dessa forma, ó, eu utilizar assim, ó, 1996, 10/07, ano, mês e dia. Esse daqui é o padrão japonês, tá? Que na verdade a Microsoft adotou, mas sem traço nenhum, ó. Aí ele consegue pegar, independente de você estar em qualquer tipo de região, linguagem aí dentro do seu cliente. Correto? Beleza? Legal. Vamos lá então. Bom, exemplo 2. Eu não vou executar todos, tá? Só os principais aí. Select Order Date, Select Order ID, Order Date Type Country e Thread, tá?
from orders where ship country igual a Brasil. Aqui nesse Brasil, a gente pode reparar que ele está o quê? Entre aspas, simples, correto? Para campos do tipo caractere, ou nvarchar, no caso, né? Ou char, sempre vai ser aspas simples mesmo. Correto? Então isso daqui vai representar para a gente string. Nvarchar ou nchar ou char. O varchar também. Tudo que for caractere, na verdade. Todos os dados do tipo caractere é aspas simples. Tá? Para SQL, se não me engano, não tem aspas duplas. Não tem essa diferença. Tem que ser simples, na verdade. Bom, e aí eu tenho aqui ainda ó, um exemplo de where, onde o meu order ID ele é um campo do tipo quê? Inteiro, provavelmente. Então, na hora de fazer uma comparação, eu não preciso de aspas nenhuma. É a comparação direto do meu inteiro. Correto? Se você colocar, ele vai entender? Cara, ele vai entender. Infelizmente, ele entende. Mas você vai estar fazendo um parse disso daí que não é legal. Ó, vamos pegar esse cara aqui, inclusive. Ó, esse daqui vai ser a minha execução, correto? Ele me deu aqui, ó, 577 linhas. Eu vou pegar e vou colocar um aspas e aspas aqui, ó. Ele me deu o quê? 577 linhas. Beleza, o SQL adivinhou esse campo e falou, olha, esse campo não é inteiro. Esse campo não é char, é um inteiro. Então, eu vou fazer o favor de fazer essa conversão para você implícita. Tá? Então, por dentro, o SQL está forçando uma conversão aqui dentro. O problema é quando a minha consulta é bem mais complexa, né? Eu tenho aqui o actual plane, se não me engano, aqui, ó. A gente vai ver um pouco disso. Tá? Eu ativei o plano de execução. Estatística eu acho que não precisa. Ó. Esse meu plano sem a conversão, ele está me dando o quê? 100% de index seek. Cluster. Cluster é a minha melhor consulta que eu já tenho. É a mais rápida que o SQL consegue dar para a gente. Isso é a melhor consulta possível. Porque eu estou utilizando a chave primária para poder fazer a minha consulta. Agora, quando eu tenho um aspas aqui, ó, eu vou rodar a mesma consulta com o mesmo resultado. Ele está fazendo cluster também. Ó, o SQL está bem inteligente, pessoal. Enfim, mas aqui, ó, deixa eu ver só um negócio que ele deve falar aqui. Eu não vou conseguir ver aqui, então não é no plano, é nas estatísticas. Deixa eu incluir esse cara também. Eu vou dar uma olhada. Aqui existe aqui, ó, o custo estimado de CPU. Eu não consigo colocar o mouse lá porque ele vai desaparecer. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Custo estimado de CPU. Esse cara aqui, se ele for fazendo parse toda vez que ele não precisa, também vai consumindo dele de qualquer jeito. Então é isso daqui que na verdade a gente tem que evitar. Se possível, não deixar com que ele faça automático, certo? Se possível, a gente sempre falar o que ele tem que fazer. Isso é a melhor parte da gente pegar e tratar uma SQL. Coisa que não vai acontecer tanto. A gente deixa muito para a máquina fazer, tá? Bom, apresentação do atual. A gente tem mais aqui então, tá? Podemos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer o filtro do meu where, correto? Pegando somente pelo ano. Em vez de eu colocar where order date between 1/1/1996 and
31/12 de 1996, eu posso colocar um year direto aqui, ó. Tá? O year é a minha função. Ele só vai, na verdade, pegar o ano desse campo aqui e vai comparar que seja igual a 96. Correto? O que é melhor? Olha, é quase imperceptível, na verdade, os dois. Eu, pelo menos, não vejo muita diferença, não. Tá? Mas seria bom depois ver a estatística de como o SQL está utilizando isso daí. Tá? Se você não tem campo nenhum, ele vai ter que fazer tipo um trim daquele pedaço e pesquisar pelo aquele pedaço. Isso daí é ruim. Mas como o campo é date, ele tem um tratamento aí um pouco melhor. E a escrita também dele fica melhor, né? Pegar só o year de 1996 é melhor do que um between visualmente. Tá? Se eu tenho year, eu tenho month e eu tenho day também, né? Ó. Então, com esses caras aqui, eu consigo pegar funções, tá? De pegar o mês. Só que é o seguinte, quando eu coloco esse month aqui, ó, de order date igual a 5, o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar os meses igual a 5, não é? De todos os anos. Então, se eu tenho o ano 98, 99, 2000, 2001 na minha base, ele vai pegar os meses 5 de todos esses anos. Aí eu teria que filtrar se eu quero um ano e um mês específico, end year de order date igual a 2000, por exemplo. Correto? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de comando aqui. Apesar dele ser mais resumido, né, você tem que tomar o cuidado de selecionar o seu dado certo também. Ok? Bom, e aqui é o que é mais comum, na verdade, a gente utilizar, né? Fica mais explícito, né? Onde o order date between. O between é entre, correto? Ele pode ser entre uma data, entre um caractere e outro, que ele consegue também, e entre, o que é bem comum também, né? Um número inteiro, ou um número float, tá? Número inteiro, número float, se não me engano, ele não aceita. Se não me engano, ele não aceita. Com ponto, eu acredito que não, cara. Eu já tive um problema disso daí, de um cara tentar e não conseguir. A gente pode até fazer um teste aqui depois. Mas não é tão comum também você ficar tentando fazer entre algum número float. É muito incomum. Tá? E o que esse in aqui está fazendo? Ó? Isso é um between, né? Entre um parâmetro inicial e um parâmetro final. E esse in aqui? Esse in ele está comparando entre uma lista de valores. Ó. Nesse caso, Brasil, Argentina, Alemanha e Canadá aqui, ó, ele é uma lista para estar na minha filtragem. Tá? Como ele, todos aqui são caracteres, entre aspas simples, separados por vírgula aqui. Ó. Tudo bem aí? Ok? Se a gente for então executar esse cara, a página lá é a página 5, né? Ó. É esse cara aqui que a gente deveria estar executando. Tá? Se a gente rodar ele aqui, ó, maravilha, vai estar. Ó. Por quê? Esse cara é de qual banco? É do Northwind. An execution with while on batch matches one or more time. Results. Não, mas aqui não tem conversão. Aqui é mês de ano, mês de ano. O in ele é totalmente. Deixa eu ver. Não, ele executou também, mas por que ele deu erro, na verdade, aqui, ó? Para vocês não deram? Estranho. Deixa eu tirar aqui a execução dos dois. Cara, executou com sucesso. Eu não sei porque o plano aqui que eu estava ligado, um deu conflito com o outro, eu acho. Mas enfim, ele está rodando certinho aqui sim. E está respeitando, obviamente, todos os valores que a gente colocou como parâmetro. Tá? No Select Winner, né, ó. Então, início da atual slide é o Shift S.
que a gente tem aqui, ó? Mais uma vez a tabela orders. Inner join order details. O que o inner join faz mesmo? Ele vai fazer a ligação, né, na verdade, do que? De uma chave primária e uma chave estrangeira, geralmente, entre duas tabelas diferentes. A Microsoft, pessoal, apesar de ela colocar os exemplos dela dessa forma aqui, ó, order, espaço, details, tá? Ele aceita você criar uma tabela assim, mas não é aconselhado, tá? Se você tem uma tabela que tem um espaço no meio, que não é aconselhado, você tem que colocar ele entre chaves aqui, ó, entre colchetes, correto? Para você pegar e falar para ele que isso daqui é um nome só, tá? A igualdade, pessoal, das chaves é aqui, ó. Então, onde o order ID da minha tabela orders seja igual ao order ID da minha tabela order details, correto? Tem uma função natural de igual. Cara, é que o Oracle, ele respeita muito essa parte do que? Da álgebra relacional. A álgebra relacional, já existia isso daí em teoria. Então a Oracle foi lá e implementou exatamente igual, cara. E funciona bem. A estrutura de baixo do Oracle já foi pensada dessa forma. Agora, do SQL não. A história do SQL é um pouco diferente. O SQL não foi criado do zero, igual ao Oracle. Ele foi criado do Sybase. Então, assim, não deu para fazer tudo certinho, bonitinho, não. Mas funciona, você vai ter que escrever mais, né? Mas, enfim, vai ter a mesma funcionalidade, tá? Agora, por que a Microsoft não implementa? Provavelmente por causa da estrutura do banco, tá? Não é uma coisa tão simples assim, não. Bom, as cláusulas são condições de modificação utilizada para definir dados que desejam selecionar ou modificar uma consulta. Quais as cláusulas que a gente tem? O select, from e where. Select é utilizado para especificar os campos, né? O from é utilizado para especificar as tabelas onde eles estão. Atenção, o from, pessoal, ele não seleciona somente tabela, tá? Ele seleciona um resultado também. Que um resultado é uma tabela. Tanto é que você pode colocar dentro do from um outro select aqui, ó, diretamente. Tá? Dentro do select você pode colocar outra select também. Oi? Em álgebra a gente fez isso, exatamente. Tá? Essa parte de select dentro de select. No where você pode colocar o select também. Eu acho que você só não consegue colocar select dentro do order by, se não me engano é isso daí. Mas no resto você vai conseguir pôr se você precisar. Tá? Bom, group by utiliza para separar os registros selecionados. Having é utilizado uma expressão de condição que deve se satisfazer cada grupo. Tá? Order by ordena registros selecionados por uma ordem específica. E o distinct é utilizado para selecionar dados sem repetição. Então a gente tem essas cláusulas aí. Tá? Ainda na minha cláusula select existe um cara que se chama select into. Tá? O que seria esse into aqui? Eu quero, na verdade, já selecionar dados da minha tabela e eu quero inserir em outro lugar. O into, então, ele faz uma seleção de dados e uma inserção ao mesmo tempo. A gente vai ver esse comando. Tá? Where vai ser as minhas condições de filtragem de linha. Group by vai ser as minhas condições de grupo. Having vai ser o filtro do grupo. E o order by vai ser ascendente ou descendente, o que eu tiver aqui na minha select. Atenção, eu preciso realmente que meu campo esteja na select para ordenar? Precisa, pessoal. Eu não preciso mostrar no meu where, por exemplo, alguma condição que não esteja na minha select. Isso é fato. Por quê? Porque ele está sendo apresentado, ele está sendo verificado através do from, que é a origem do dado. Agora, o order by
precisa. Se você vai ordenar algum campo, ele tem que estar na select. Ele é dependente do select. Tanto é que ele é o último cara a ser executado, depois da select, inclusive. Então, precisa. Se eu não tenho meu select, se eu não tenho meu campo na select, eu não consigo ordenar por ele. Correto? Oi. Você falou que dá para colocar o select em tudo, só acho que o order by ou ele vai ter que colocar o select no front. Você pode ter um resultado parcial de uma consulta e você fazer uma seleção desse resultado parcial. Isso é muito comum no front. No SQL existe um cara que cobre um pouco isso, que é o que a gente chama de Common Table Expression, que é o CTE. O CTE, ele é não é função, mas é uma consulta recursiva. Isso daí a gente vai ver também na parte avançada. Ele cobre um pouco disso daí pra gente. Ele faz um resultado, esse resultado parcial fica em memória numa tabela temporária e a gente dá select nessa tabela temporária. Tá? Então tem alguns motivos para a gente pegar e utilizar isso sim. É bem comum, muito comum mesmo. Select no from e select no select a gente usa bastante. Cara. No from também, a gente vai ver isso daí. E no group by eu só usei uma vez, se não me engano, e o resto eu não usei mais em nenhum lugar. Tá? Porque depende muito da necessidade ou a complexidade que você quer fazer, cara. Oi? Cara, mas o problema é assim, se você, tudo bem, você pode até saber fazer tudo isso daí. O problema é, às vezes, a pessoa que vai dar manutenção saber depois, cara. Aí você virou pai sozinho do negócio. Você tem que, toda vez que for mexer naquela select, é você que vai ter que pegar e fazer. Tá? É a mesma coisa que engenharia de software. Legal, tem o .NET lá. Você sabe comando que só você sabe. Você estudou tão a fundo o .NET que só você sabe mexer. Legal, só você vai conseguir dar manutenção depois naquilo. Então, é assim, tem os seus prós e tem os seus contras aí, né? Bom, a instrução select, ela requer colunas para recuperação, a cláusula from para estabelecer fonte de dados. No SQL 2016 e 2017, pessoal, ainda eu não precisa ser, na verdade, uma tabela dentro da sua base. Eu posso pesquisar dentro de um arquivo, tá? Se eu tiver um arquivo CSV, né, e se esse arquivo for tabulado certinho, já está tudo esquematizado, eu consigo fazer um select do seu arquivo. Mas o CSV da Excel, se for o XLSX. XLSX é do Excel. Eu nunca fiz, eu só fiz em CSV. Tá? Ele dá certo, eu tenho certeza. Mas, assim, é quase que certeza que o do Excel também dá, cara. Pô, o produto é da Microsoft, cara. Então, os caras fazem muito integrado. Dá para fazer? Por XLS? Se dá para fazer em CSV, que é mais bruto, imagine XLS, que é da própria Microsoft. Tá? Então, dá para você fazer um select de lá de dentro mesmo, sem precisar importar. Isso é legal. A seleção de lista, a lista de seleção de uma instrução select pode ser usada uma lista de nomes de colunas para recuperação dos dados ou um asterisco, né? Se utilizado o asterisco, todos os nomes de colunas das fontes de dados são recuperados e serem exibidos. O asterisco, então, no meu select, ele está substituindo o quê? Todos os campos possíveis. Se eu tenho 30, 40, 50 campos na minha tabela, esses 30, 40, 50 campos vão aparecer com asterisco. Isso é legal para a gente utilizar o quê? Aqui na nossa base de dados, fazendo teste, por exemplo, de escrever SQL. Numa aplicação, pessoal, nunca se faz isso. Você sempre vai fixar o nome da coluna dentro da aplicação. Sempre, sempre, sempre. Tem motivos? Tem. No .NET, por exemplo, quando você vai fazer lá um data reader para pegar e popular esse dado que vem da tabela, tá? O data reader está pegando o quê? Justamente os campos que você tem no seu select. Vamos supor que você coloque no meio de um dos campos outro campo.
Se você colunar o seu data header, seu dado e sua lógica, na verdade, lá no .NET for dependente do índice da coluna, já era, quebrou seu sistema. Tá? Então, é muito importante nunca utilizar dentro de uma linguagem de programação o asterisco. Coloque o nome do campo mesmo que ele tem que ser. Tá? Aqui pra gente, tranquilo. Né? Aqui já temos o que? Bases, selects baseados na onde? Né? No Adventure Works 2017. Tá? O que eu tenho aqui, pessoal? O from human resources.employees. A gente já explicou o que é esse human resources aqui, né? É o esquema. O esquema é o que? É um container, correto? Um container é o que vai fazer o que? Agrupar objetos. É como se fosse uma pastinha lá do Windows que eu tenho vários arquivos lá dentro. Aqui nesse caso é um container do SQL, né? Que eu tenho vários objetos, no caso, tabelas. Correto? Então aqui, essa tabela provavelmente pertence a Human Resource, ou HR, né? Recursos humanos. E aqui o que ele está fazendo? Bom, aqui são os diferentes tipos de alias. Aliás, aqui é o único, né, que ele fez. Em vez de mostrar o nome do campo diretamente, ele está mostrando, por exemplo, o código do empregado. O hire date, data de contratação. Vacation hours, banco de horas. Sick leave, hours, horas de afastamento. Então, em vez de mostrar o nome físico da coluna, eu estou mostrando aqui um alias, um apelido. Tá? Você pode ou não colocar o as, é opcional. Tá? Mas, de preferência, coloque, para deixar explícito que é um alias. Tá? Bom, pode deixar sem o as. Coloca direto, sem o as. Não fica tão visualmente, na verdade, né? Bom, mas o SQL ele vai funcionar. No Oracle também. A cláusula where é uma parte opcional da instrução select. Ou seja, você pode ter um select e um from, mas não necessariamente um where. No Oracle, pessoal, ele exigia que você colocasse um from, de qualquer jeito. No Oracle não tem jeito. Se você vai fazer um select, tem que ter um from. No SQL Server, não. Só o select, às vezes, é o suficiente para mostrar alguma coisa. A tabela de sistema, a dual. Tá? Por isso. No SQL, não. No SQL, se você der um select, arroba, uma função dele interna, ele vai trazer um resultado. O where designa critérios para que dados serão recuperados. Operadores de comparação testam se duas expressões são válidas e retornam um valor booleano, verdadeiro ou falso ou desconhecido. Quais são os operadores de comparação que a gente tem? Maior igual, menor igual, diferente, igual, correto? Maior que, menor que, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, modified date, certo? Ele tem que ser maior ou igual a 1/1 de 2004. Tudo bem? E a gente está consultando da tabela Pearson.Pearson, né, no caso. Esse é o meu esquema, essa é a minha tabela. Tudo bem? Não, porque são objetos de tipos diferentes. Tá? Nesse caso aqui, se você colocasse ou não para essa consulta, não teria afinidade, não teria influência nenhuma. Vamos supor que eu coloquei o nome da minha tabela orders espaço details. Como eu tenho um espaço entre o nome da minha tabela, eu preciso falar para o SQL que isso é um nome único. Aí eu tenho que utilizar o colchetes. Só que o SQL ele já faz muita coisa. Se você começa a girar os scripts, você vai ver que já é por padrão ele colocar os colchetes. No padrão 2016, pessoal, vocês vão ter um problema. Se vocês trabalham em 2014, 2012, não. Como a gente está migrando de base, quando eu tenho palavra reservada, se eu não coloco colchete, ele vai dar problema. O que é palavra reservada? Por exemplo, status. Eu tenho um campo na minha tabela que chama status. Você consegue
Consigo. Criar, eu consigo. O problema é na hora de eu selecionar. O SQL 2016, ele vai falar, ó, status é um nome reservado, é um comando que eu tenho. O que você tem que fazer? Colocar o colchetes. Tá? E um monte de consulta nossa que estava na versão velha, cara, tá tudo sem. O que a gente está tendo que fazer? Migrar todo o código. Então eu aconselho, se você já está aprendendo SQL agora, coloque para tudo, basicamente. Você não vai ter problema, pelo menos disso. Ele aceita qualquer caractere. E ele aceita qualquer caractere. Oi? Na tabela também. Na tabela também, tanto na tabela quanto no campo. Tá? Assim, vocês vão sujar tudo? Não. Tabela é legal pôr, eu acredito. Campo vai depender muito. Se é nome reservado, você já coloca de cara. Tá? Se ele ficou azulzinho ali no SSMS, cara, é nome reservado. Ou é um comando, ou é uma proc do SQL, ou uma função. Então já coloca lá em... Assim, você colocaria só se fosse necessário, ou você deixaria padrão de tudo? Não, eu colocaria só como fosse necessário. Ó, não, porque não fica visualmente bonito, não, os códigos. Aqui, por exemplo... Caramba, Shift F5. Aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui, isso daqui, por exemplo, é um negócio que eu sempre já estou acostumando a colocar, tá? Porque eu já vi nome de banco separado, então é muito ruim. Um cara que fez eu não sei, mas então eu já coloco. Nome de tabela também, nome de campo eu já não ponho, a não ser que seja necessário, porque senão começa a ficar muito poluído também. Tá? Mas, enfim, aí é definição realmente de quem vai utilizar. Tá? Se você não quer problema em nada, coloque em tudo. Agora, que é controlável, né, pelo menos, para mim eu acho que vale mais a pena. Então, aqui ó, são alguns dos comparadores, são alguns dos operadores de comparação. Igual, diferente, maior, menor, igual. Não é maior que e não é menor que. Não é tão utilizado assim, mas existe essa possibilidade. Não é maior que quer dizer o quê? É menor. Não é menor que quer dizer o quê? É maior. Tá? Então, para confundir esse cara aqui é bem interessante. Se você quer dificultar a vida escrevendo SQL, comece a utilizar esses caras aí que vai ser uma boa. Tá? E sempre, quando eu utilizo o comparador, operador de comparação, ele vai me retornar true ou false. Correto? Isso daí em qualquer linguagem de programação que vocês já conhecem aí. Bom, aqui eu tenho mais alguns exemplos de retorno, utilizando os comparadores de operadores de comparação. Igual, maior ou igual a, maior ou igual e menor ou igual, correto? Depois existe o que? A parte de filtro aqui, ó. Principalmente utilizando a parte select, né? Ó. Bom, comparadores de string são usados pelos tipos de dados: text, ntext, char, nchar, varchar e nvarchar. Lembram-se disso daí no Oracle, o que era o N na frente? Tem a ver com o global no sentido de ele ser internacional. Ele é Unicode. Correto? Em vez de guardar o caractere, ele guarda o código do caractere. Correto? Então, um N aqui no Brasil vai ser um N realmente lá na Alemanha, que vai ser um N lá no Japão. Então, se você tem códigos Unicodes guardados em vez do seu texto, você não vai ter esse problema aí de ter entre linguagens diferentes. Ele é mais pesado. Em vez de 1 byte, ele vai ocupar 2 bytes por caractere. Então, se você está definindo um nchar de 20, você vai estar ocupando 40.
40 bytes. Correto? Então, tem a sua desvantagem também. Não é em tudo que você vai aplicar. Você vai ter que ver a necessidade aonde vai ser aplicado para poder pegar e realmente colocar. Então, tudo que é N é Unicode. N text, N char, N varchar. Ok? Predicados são comparados por totais ou parciais combinações. Tá? Exemplo aqui de comparação de string. Por exemplo, where last name igual a Johnson. Esse cara aqui, ó, é exatamente igual a Johnson. Correto? Não tenho nenhum caractere coringa aqui, ó. E agora esse cara, where last name Nike, like Jones %N. O que quer dizer isso daqui? Que tem que ser qualquer string iniciada por Jones, pode ter de 0 a mais caracteres aqui no meio e tem que terminar em N, ó. Tá? No Adventure Words, se a gente for vir aqui, ó, a gente está na página 19, né? Ó, se a gente for vir aqui e executar ele deve estar no Northwind, né? Ó, qual é o meu campo? Last name. Então vou vir aqui no meu last name, ó. Ó, todos esses são Johnsons, mas tem um Johnson, se não me engano, aqui. Ó, todos esses são Johnsons, mas tem um Johnston aqui, ó, Johnston. Tem uns com E também, né? Aqui, ó, mais uns com E. Oi? Tem? Qual é o nome? Beleza, falou. Tranquilos, pessoal? Então, termina com N, ó. O N é obrigatório a terminação. O penúltimo caractere pode ser de 0 a mais, porque eu estou colocando %. E ele tem que começar com esse Jones aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Inclusive o S. Então, é isso que a consulta faz pra gente aqui, tá? Existe um cara que se chama Contains e Free Text. Esse cara é um pouco mais, vamos dizer assim, difícil de ser usado, porque você tem que, na verdade, habilitar dentro do SQL, tá? Eles precisam ser indexados full text, que a gente chama. Vamos supor aqui que você coloca assim, ó, where contains the last name de Johnson. O que ele vai fazer para você? Ele vai por sonoridade. Então, obviamente, né? Se o seu SQL vai estar em inglês, sei lá, o H às vezes não tem o som, certo? É junto, né? Hanson, por exemplo. O R e o H é o som de R, certo? Se você colocar um Hanson com H ou Hanson com R, com um contains ele consegue achar, cara. É legal. É por sonoridade. O free text é quase a mesma coisa, só que você consegue colocar alguns parâmetros a mais, tá? Qual que é o problema disso? O problema é consumo de memória e disco. São funções que o SQL ele tem bastante processamento porque ele tem que ficar analisando, correto? Então, a maioria dos SQLs não tem, correto? Eu nunca trabalhei, sinceramente, com esses tipos de função, mas já fiz teste para funcionar e realmente ele funciona, tá? É muito bacana. Hoje tá assim, é como se fosse aquelas pesquisas do Google, né? Que você não escreve algumas palavras, ele vai lá e tenta corrigir, apesar de o Google tá bem na frente em cima disso daí. Não, é o motor dele, cara. É o motor do SQL que tá fazendo isso. Ele fica, cara. O SQL já vai... Contendo essa funcionalidade a mais, já cresce um pouco aí. Na verdade, você escolhe na instalação. E a gente passou até em cima disso daí. Tem lá um ícone... Tem lá um chequezinho se você quer ou não, tá? Você paga 25 mil por processador por causa dessas funções aí, que às vezes você não usa, né? Mas enfim. Pessoal, a gente vai parar para o intervalo e depois a gente continua a partir daqui, tá? Página 20 aí. Beleza?
Nossa, tem coisa ainda, hein? Nada mais.